uma aula, certo? Deixa eu fazer aqui a apresentação da tela para a gente iniciar. Beleza. Deixa eu ver aqui, tudo certo. Então, vejamos, vamos começar. Vou começando aqui falando aqui da nossa aula passada, dando uma recapitulada na nossa aula passada. Quem for entrando vai acompanhando aí, certo? O andar das carruagens. Então, na aula passada, nós começamos a falar. Deixa eu vir aqui. Pronto, tá certo. Na aula passada, a gente começamos a falar aí, no caso de polígonos e transformação no plano, que a gente vai ver por último. E aí eu comecei falando sobre a ideia de pixel, né? O que era pixel, como que era a qualidade de uma máquina de uma máquina fotográfica de acordo com o pixel. E aí eu trouxe essa imagem aí com uma certa ampliação. Do meu lado direito eu tenho uma foto, certo? E aqui do meu lado esquerdo eu tenho um zoom. Então, quando a gente faz esse zoom nessa foto aqui do lado direito, a gente consegue ver, certo? Que cada pixel é formado aí por uma figura geométrica, e essa figura geométrica é um polígono, certo? Então, depois disso daí eu peguei e falei também da aplicação da geometria na arte com esse quadro aqui de Paul Klee, que ele usa a parte aí dos polígonos para tentar trazer uma certa harmonia a esse quadro dele, que foi pintado em 1932. E aqui eu comecei falando dos elementos de um polígono da aula passada, né? Falei de polígono convexo, né? Que no caso é um polígono, né? Que ele faz um contorno de volta simples, e polígono não convexo, né? Quando ele tem como se fossem essas entranhas aqui, ó, ele não é regular, ele não é certinho. E aí eu trouxe, no caso, aí, a definição de polígono, né? Falei que era uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas por segmentos de retas reunida com a região interna. É o que a gente consegue observar aqui. É uma linha simples, dentro dessa linha simples, né? Linha simples e fechada. Dentro dessa linha simples e fechada tem uma região, né? Uma região interna. Então, essa daí é a definição de polígono. Depois comecei a falar dos elementos de um polígono. Um polígono é formado aí, no caso, por vértices, que no caso são os pontos A, B, C, D e E, e a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados, que nem, por exemplo, aqui eu tenho aqui 5 vértices, né, que é A, B, C, D e E. E tenho também, no caso, 5 lados. Falei também que os lados eles eram designados por segmentos de reta, no caso seria o lado AB, e esse lado AB ele tem um comprimento. Então, se eu pegasse uma trena, eu conseguiria medir o lado AB. Também tem o lado BC, que é esse outro lado maior, o lado CD e o lado, no caso, DE. Então, se eu quisesse falar desse polígono, eu chamaria um polígono, no caso, A, B, C e D. O polígono também ele tem ângulos internos, né? O polígono ele tem ângulos internos. Então eu tenho esse ângulo, o primeiro ângulo interno aqui formado por essa região azul, que fica lá no vértice B, outro ângulo no vértice B, outro ângulo no vértice C, D e E, certo? E quando eu quero designar um ângulo, né, eu designava pelo ângulo EAB, que nem, por exemplo, aqui, esse último aqui, ó, que é formado o ângulo A. O ângulo A ele é formado pelos lados E, A, B. Então, essa daqui é a região, que eu chamo de região convexa do polígono. Tranquilo? E aí começamos a falar do número de diagonais de um polígono. Por exemplo, o número de diagonais a gente pega, escolhe um vértice e através desse vértice liga a outros vértices que não seja, no caso, consecutivo a eles, ou seja, que não esteja do lado desse vértice A. Então, eu selecionei o vértice A, fui lá e liguei no vértice D, depois fui lá e liguei no vértice C. Então, eu não liguei no E e não liguei no B, porque não dá para fazer essa ligação, né, para encontrar uma diagonal. Depois fui lá no vértice B e liguei lá no E, e depois liguei lá no D, formando mais 2 diagonais, certo? E aí eu consigo montar todas as diagonais de um polígono.
E a grande pergunta é, qual é a quantidade de diagonais, né? Então, como que a gente faz para contar, no caso, essas diagonais, que foi aí, né, o ponto máximo da aula passada, a quantidade de diagonais. Depois falei no caso dos ângulos externos de um polígono. Os ângulos externos de um polígono, a gente aumenta, no caso aqui, ó, o comprimento do lado e acrescenta ângulos externos aqui que fica do lado de fora do polígono, no caso, a cada vértice. Então, nós temos o ângulo externo A, B, C, D e E. Então, dá para observar, né, no caso aqui, ó, olhando para esse vértice aqui, ó, lá no vértice A, que a soma, no caso aí, ó, de um ângulo interno, certo, mais um ângulo externo, é igual a 180 graus. Por que eu consigo dizer que é igual a 180 graus? Porque, veja bem, uma volta completa seria, no caso, uma bolinha completa, como se fosse uma bolinha completa. Uma bolinha completa tem 360 graus. Aqui, nesse vértice A, eu tenho apenas a metade de uma bolinha. Então, se é a metade de uma bolinha, eu sei muito bem que metade de uma bolinha é 180 graus, é metade de 360. Então, se eu somar o valor desse ângulo aqui, mais o valor do ângulo externo, vai dar 180 graus. Em todos os vértices, a soma desses dois ângulos vai ser 180 graus. Beleza? Depois comecei a falar de nomenclatura, né, e a nomenclatura é dada de acordo com a quantidade de lados. Falei que um polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo, que tem 4 lados de quadrilátero, que tem 5 lados de pentágono, 6 lados de hexágono, e assim vai infinitamente. Falei também de alguns casos especiais de alguns polígonos, que tem 11 lados, é um decágono, que tem 12 dodecágono, que tem 15 pentadecágono, que tem 20 e icoságono. Então, esses aí são alguns também que são importantes dentro dessa nomenclatura, certo? E aí voltamos a fazer o cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. À medida que a quantidade de lados de um polígono aumenta, certo? Aumenta a complexidade aí para saber a quantidade de diagonais. E aí, na última aula, a gente caiu, né, nessa arapuca aqui desse polígono para descobrir a quantidade de lados. Né? E aí o João Vitor tinha até dado uma sugestão, professor, pega, escolhe um vértice e multiplica pela quantidade de lados. Né? E aí a gente viu que foi uma ideia muito bem pensada, né, inicialmente, por ter esse primeiro contato aí com a disciplina. A gente fez o teste e viu que não deu certo, mas depois eu apresentei, no caso, para vocês, essa fórmula aí do cálculo do número de diagonais. Lembrando que o D é a quantidade de diagonais e N é a quantidade de lados, certo? E aí eu fiz alguns exemplos, né, que foi os nossos exercícios, exemplos da aula passada, que eu vou dar continuidade nessa aula, certo? E hoje a gente inicia, né, ângulos de um polígono convexo. A gente inicia, no caso aí, né, a gente vai aprender nessa aula de hoje, o objetivo dessa aula de hoje é fixar, né, o conteúdo da parte de calcular o número de diagonais e também de saber, né, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, o objetivo da aula é esse, é calcular diagonais, certo? E saber a soma dos ângulos internos de um polígono. Para começar falando disso, ele traz esse polígono aí que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um pentágono, certo? Essa figura que está aqui. E aí ele começa a falar, ó, lá no vértice A, o ângulo A maiúsculo somado com o ângulo A minúsculo vai dar 180 graus. É aquilo, né? É a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo. E aí eu tinha falado em alguns slides atrás aqui, né? Nesse slide bem aqui, certo? Que eu acabei de voltar, que sempre a soma, né, do ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus, porque é metade de uma bolinha. Então, ele faz essa experimentação, no caso aí, para todos os lados. Então, aqui, ó,
A maiúsculo mais A minúsculo é igual a 180 graus. Então, se eu vim para esse vértice aqui, ó, B maiúsculo mais B minúsculo, eu somando a medida de B maiúsculo mais a medida de B minúsculo é igual a 180 graus. E para todos esses vértices, certo? Sempre a medida vai ser igual a 180 graus. E aí ele traz essa definição bem aqui, ó. Que definição é essa? Ele fala, né, que a soma de um ângulo interno mais a soma de um ângulo externo, isso é igual, no caso, a ângulos adjacentes, né, adjacentes suplementares. Por quê? Porque ângulos adjacentes suplementares, a soma de ângulos suplementares sempre vai dar igual a 180 graus. No segundo bimestre, a gente viu, né, na parte quando estudamos triângulos, né, o que era um ângulo complementar, o que era um ângulo suplementar e o que é um ângulo oposto pelo vértice. Um ângulo complementar, a soma de dois ângulos complementares é igual a 90 graus. A soma de dois ângulos suplementares sempre vai dar igual a 180 graus. É por isso que eu falo que em um polígono, a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo são ângulos suplementares e sempre vai ser igual a 180 graus, beleza? E agora eu venho para a parte de exemplos aqui, eu venho para a parte de exemplo para a gente consolidar o nosso conteúdo da semana, beleza? Por exemplo, aqui, ó, na aula passada, a gente verificou o seguinte, né? A gente computou, começamos a contar, no caso, o número de diagonais. Algum desses exercícios aqui eu já realizei, mas para recapitular, eu vou resolver novamente esses exercícios e também esses exercícios da aula de hoje, que é para encerrar, certo, o conteúdo da primeira semana de aula, que é o conteúdo aí daqueles exercícios que eu passei para vocês. Beleza? Só ressaltando, galerinha, aqui na nossa... Só ressaltando que no dia 29, né, ontem, na quarta-feira, eu postei essa lista de exercício aqui para vocês, que está lá no Google Sala de Aula. Primeira atividade do terceiro bimestre, livro A Conquista da Matemática, né? Atividade 170, página 176 e 172 e 176, e esses exercíciozinhos aí, né, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 7 exercícios aí que você tem 7 dias para fazer. Fazendo um por dia, vocês conseguem aí resolver essa lista completa. Oi? Você marcou esse exercício na agenda? Eu não olhei, eu não tinha olhado ainda. Sim, ele vai. Eu marquei ontem, eu coloquei ele ontem, certo? E a secretaria vai colocar ele hoje, que eu acho que eu fiz ontem à noite. E aí vai chegar na agenda de vocês. Mas caso não chegue, né? Mas com certeza vai chegar, são esses exercícios aqui que está no mural da disciplina, beleza? Não esqueçam de fazer. Por isso que eu fiz essa ressalva aqui. E a data de entrega, galera, é dia 7/8, beleza? Então, basta você tirar a foto, beleza? Tirou a foto, deixou a fotinha no celular, clicou nesse link aqui, ou então nesse de baixo, tanto faz, clicou no link, você vai cair dentro da pasta, você vai cair dentro da pasta, você vai lá, cria uma pasta com o seu nome, por exemplo, cria uma pasta com o seu nome, entra dentro dessa pasta, né? Uma redundância que eu acabei de falar, entra nessa pasta e coloca a foto do exercício de vocês. Tranquilo? Então, beleza. Voltando aqui, né? E na aula passada a gente fez algum desses exercícios, né? Eu vou voltar a fazer a letra C, a letra D e a letra E. Eu acho que eu fiz a A, não lembro direito, mas eu vou refazer novamente. Então, refazendo a letra C. Então, por exemplo, um polígono que tem 11 lados, é um decágono, por exemplo, um polígono, um decágono. Quantas diagonais esse polígono tem? Então, vamos lá, o D é a quantidade de diagonais, vai ser igual, seguindo essa fórmula aqui, ó, N, que é o número de diagonais. Qual é o número de diagonais da letra C? É igual a 11, então vai ser 11, certo? Que multiplica N menos 3, ou seja, 11 menos 3, que vai ser aí, no caso, igual a 8. Tudo isso daí dividido por 2.
Então, 11 vezes 8 dá igual a 88 dividido por 2. 88 dividido por 2 é igual a 44. Agora, imagine aí, ó, sem essa fórmula, a gente for contar, no caso, a quantidade de diagonais de um decágono, né, que tem 11 lados. Fica bastante complexo porque ele tem 44 diagonais. É muito trabalhoso e a chance de erro fazendo isso daí no olhômetro é muito grande, beleza? Então, agora eu vou lá para a letra D. A letra D, certo? Ela é igual, né? 16 lados. Então, vai ser 16 que multiplica. Agora, veja bem, é 16 menos 3. 16 menos 3 é igual a 13. Tudo isso daí dividido por 2. Agora, eu multiplico 16 vezes 13, fazendo essa multiplicação de 16 vezes 13, isso daí dá igual a 208. 208 dividido por 2. Então, 208 dividido por 2 vai dar igual a 104 diagonais. Então, um polígono que tem, no caso aí, 16 lados, certo? Ele tem 104 diagonais. Eu nem sei o nome desse polígono que tem 16 lados, né? Tem que dar uma pesquisada, porque nem o livro trouxe essa informação. Beleza? Agora, um polígono que tem, no caso aí, 18 lados. Se ele tem 18 lados, a quantidade de diagonais vai ser, no caso aí, ó, 18, que multiplica 18 menos 3. 18 menos 3 é igual a 15, tudo isso daí dividido por 2. Então, agora eu vou multiplicar 18 vezes 15. 18 vezes 15 é igual, no caso aí, a 270 dividido por 2. 270 dividido por 2 é igual a 135, certo? Então, um polígono aí que tem 18 lados, ele vai ter 135 diagonais. 135 diagonais. Galerinha, agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conseguem, no caso aí, ó, pegar esse conhecimento que a gente está vendo aqui nessa aula aqui, que é esse conhecimento de polígonos, esse conhecimento de número de diagonais, esse conhecimento aí de contar o número de vértices, e conseguem aplicar no dia a dia de vocês? Vocês conseguem ver, eu posso utilizar esse conhecimento para fazer tal coisa, sei lá, eu posso construir esse conhecimento para, sei lá, colocar um papel de parede, certo? Eu posso usar esse conhecimento para ter uma organização espacial melhor. Então, eu só faço essa ressalva, né, que a gente aprende um conteúdo realmente de fato quando a gente consegue fazer o que chamamos de transcendência, né? O que é a transcendência? É pegar o conhecimento dentro de sala de aula e aplicar no dia a dia. Por mais que seja apenas aí, colocando, sei lá, um papel de parede, sei lá, fazendo uma organização, sei lá, de um espaço de uma forma mais, sei lá, elaborada, certo? Mas alguma coisa desses conhecimentos, se vocês conseguirem aplicar no dia a dia, certo? Vocês conseguem aí fazer essa transposição. Agora, veja bem, a gente começa aí a falar, certo? Deixa eu ver aqui só um negócio aqui nesse slide. Não é aqui que eu queria ver. Tá, deixa eu ver. Beleza. Eu falei dessa parte, agora eu não estou lembrando. Tá. Tá, voltando nessa parte aqui, eu acho que eu pulei essa parte aqui do slide, eu acho que eu fiz foi voltar. Eu acho que eu pulei essa parte aqui do slide. Vamos voltar aqui, galerinha. E agora a gente começa a contar, né, a soma da medida dos ângulos internos de um polígono. Então, olha só, você contar a soma dos ângulos internos de um polígono, muitas vezes temos que fazer muitos procedimentos aí para conseguir contar essa soma. Mas esse macetezinho que o livro traz, ele é bastante interessante. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, imagine esse polígono aqui, ó. Eu quero contar, no caso aí, a soma dos ângulos internos. É um ângulo que fica nesse vértice, um ângulo que fica nesse outro vértice, que fica em cada um desse vértice. O que ele faz? Ele não sabe o valor desse ângulo. Ele não sabe o valor desse ângulo, dessa figura geométrica que é um pentágono.
Então, o que ele faz? Ele seleciona um vértice, o vértice que ele quiser, certo? O vértice que ele quiser. Então, ele selecionou esse vértice aqui, ele fez uma linha e ligou aquele outro vértice da frente, certo? Ele fez uma outra linha, outro segmento, e ligou nesse outro vértice. E aí ele recortou, formando triângulos. Então, formou 1, 2, 3. Agora, vejamos, a gente aprendeu na nossa aula de triângulos que a soma, a gente aprendeu na nossa aula de triângulo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, bastaria, no caso aqui, galerinha, eu contar quantos triângulos tem, que no caso é 3, certo? E multiplicar por 180. Por quê? Porque cada triângulo desse daqui, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, esse tem 180, mais 180, 360, mais 180, 540. Então, eu posso dizer que esse polígono, a soma dos seus ângulos internos é 540 graus. Nessa tabela aqui, eu fiz a mesma coisa. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, peguei um polígono. Que polígono é esse? Um quadrilátero, certo? Um quadrilátero. Eu escolhi, no caso aí, o vértice A. Passei uma linha ligando ele ao vértice B. Não tem como ligar ao vértice D e muito menos ao vértice B. E aí eu vi que formei 2 triângulos. Então, se eu formei 2 triângulos, certo? Se eu formei 2 triângulos, cada triângulo tem 180 graus. Então, 180 graus desse triângulo 1, mais 180 graus do triângulo 2. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser igual a 360 graus. Aqui ele fala apenas o número de lados, e aqui ele coloca esse procedimento aqui, que é para calcular, certo, o número de triângulos que formam. E ele sempre fala que o número de triângulos é o número de lado menos 2. Mas isso daqui não importa muito, certo? Cadê essa parte aqui do número de triângulo, certo? Basta a gente olhar a figura geométrica que a gente consegue contar um número de triângulos. No pentágono também ele fez a mesma coisa, ele selecionou o vértice A, ligou lá no vértice D, ligou lá no vértice C. Ele viu que formou 3 triângulos, então eu multiplico 3 vezes 180. 3 vezes 180 é igual a 540. Ele fez esse mesmo procedimento para o hexágono e para o heptágono, né? Contando o número de triângulo, multiplicando, no caso aí, o número de triângulo por 180 e encontrando a soma dos ângulos internos, no caso aí, de cada polígono, beleza? E aí ele diz o seguinte, que tem uma fórmula para isso. A fórmula é o seguinte, então, olha só, a soma dos ângulos internos, olha só, SI, soma dos ângulos internos, e I de ângulo interno, é igual a N menos 2 vezes 180. Então, N, no caso aí, ó, é o número de lados menos 2, e aí vai me dizer o número de triângulos nessa parte aqui. O número de triângulos eu multiplico por 180. Multiplicando por 180, a gente consegue achar a soma dos ângulos internos. Agora eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem que é fácil. Por exemplo, deixa eu ver aqui, olha só, um polígono tem 13 lados. Qual é a soma de seus ângulos internos? Então, simplesmente eu vou aplicar essa fórmula aqui, que eu acabei de circular. Então, para resolver a questão número 1, eu vou fazer o seguinte, ó. A soma dos ângulos internos é igual, no caso aí, a N. Quem é N? 13. N significa a quantidade de lados. Então, vai ser 13 menos 2, que multiplica 180 graus. Resolvendo, 13 menos 2 é igual a 11. 11 que multiplica 180. Então, se eu multiplicar aí, ó, 11 vezes 180, eu vou encontrar, no caso aí, certo? 1.900, no caso, 1.980 graus. Então, a soma dos ângulos internos para um polígono que tem 13 lados vai ser igual a 1.980 graus, beleza? Simplesmente isso. Resolvendo a questão número 2. Na questão número 2, ele diz o seguinte, ó.
A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900 graus. Qual é esse polígono? O nome desse polígono, neste caso, temos que a soma é igual a 900. Então, eu vou reescrever a fórmula. A soma dos ângulos internos é igual, no caso aí, a n menos 2, que multiplica 180. Ele não me falou a quantidade de lados, ele me falou apenas o valor da soma, que é o SI, soma dos ângulos internos. Então, no lugar do SI, eu vou colocar o 900, certo? E eu tenho que descobrir agora o valor de N. Então, eu vou multiplicar 180 vezes N, que vai dar igual a 180N. Depois, multiplico 180 vezes menos 2, que vai dar menos, no caso, mais com menos vai dar menos, e vai dar menos igual a 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Veja bem, esse daqui, ó, cai em uma equação do primeiro grau, que é o conteúdo que a gente estudou aí no segundo bimestre. Então, veja bem, o 360, ele aí, no caso aí, ó, tá subtraindo, eu vou jogar ele para o outro lado, somando. Então, vai ficar assim, ó, 900 mais 360 é igual a 180N. Agora, eu vou somar aqui, ó, 900, certo? Mais 360. Então, 900 mais 360 dá igual a 1.260. Então, 1.260 é igual a 180N. O 180 está multiplicando o N. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 1.260 dividido por 180. Esse zero vai embora com esse zero, certo? Resultando em 126 dividido aí por, no caso, 18. Isso daí vai dar igual a 7. Então, isso daí vai dar igual a 7. Então, esse polígono aqui da questão número 2, certo? Esse polígono aí da questão número 2, ele pergunta que polígono é esse. Então, um polígono que tem 7 lados, eu sei que é um heptágono. Então, esse polígono aí vai ser um heptágono, certo? Um heptágono. Tranquilo, galerinha? Deu para compreender esses conteúdos aí da aula de hoje? Vocês conseguiram acompanhar tranquilo? Certinho? Deixa eu ver aqui. Falaram aqui o octodecágono, 18 lados. Valeu, tinha esquecido o nome desse daqui, ó. Megacógono, tem 1 milhão de lados, também não sabia aqui, certo? Então, galera, já que nenhuma dúvida, né, eu vou interromper